Olá, pessoal. Vamos começar aqui mais uma aulinha de Direito Civil. Nosso objetivo aqui é trabalhar os artigos do Código Civil, desde a parte geral, que é essa primeira parte aqui, a parte geral, até a parte de direito das sucessões. Vocês vão ver que em provas de concurso tem se apegado cada vez mais pela letra seca da lei, tá? Letra seca. Por que isso? Porque é o que traz mais segurança à banca examinadora. Além disso, né, a cobrança de letra seca de lei, ela faz com que não tenha tantas questões anuladas, faz com que não tenha tantas polêmicas a respeito de determinada questão. Então, é diferente da jurisprudência e da doutrina, né? Que sempre muda, sempre tem uma jurisprudência que está conflitante com a outra. Então, as bancas elas têm priorizado a cobrança de letra seca de lei. Se você estuda para essa banca daqui, FCC, eu recomendo que você assista todos os vídeos nossos aqui. Nós vamos começar hoje com pessoas naturais, tá? Que é essa primeira parte aqui, da parte geral, tá? A FCC, ela costuma ter uma cobrança na literalidade da lei em direito civil. O Sebrasp também ele costuma ter uma cobrança muito grande de letra seca de lei, mas só que o Sebrasp ele não vai copiar o texto da lei como está na lei, como a FCC e a VUNESP, que pegam, copiam e colam, né? Não que isso seja ruim, não, eu acho até que é bom, e traz mais segurança ainda ao candidato. Né? Eu gosto muito da FCC, gosto muito da VUNESP, são duas bancas que eu gosto muito. Né? Mas o Sebrasp, né, ele vai fazer uma paráfrase do texto da lei, até rimou. Né? Ele não vai pegar o texto da lei e copiar e colar, como a FCC, como a VUNESP, mas ele vai fazer uma paráfrase do texto legal, tá? E o que é uma paráfrase? Ele vai reescrever, só que com o mesmo sentido. Ele vai reescrever o texto da lei, mas só que ele vai dar um sentido, ele vai preservar o sentido desse texto, só que com outras palavras. Isso é paráfrase, tá, gente? Então, Sebrae, vocês não fiquem assustados em relação a isso, tá bom? Detalhe: quem estuda para carreiras jurídicas, além do texto da lei, tem que estudar os informativos de jurisprudência. Isso é questão de sobrevivência, tá? Nas provas de direito civil, a preponderância, pelo que eu vejo, né, nas provas de promotor, nas provas de juiz, é de cobrança de texto legal, mas só que cada vez mais vem caindo a jurisprudência no direito civil, tá? Então, veja lá os informativos que são armazenados lá no site do STJ. A maioria dos informativos aqui em direito civil será do STJ, tá? Logicamente, porque o Código Civil é lei federal, tá? O Código Civil é uma lei federal, e, logicamente, se houver uma ofensa à lei federal, vai caber o recurso especial, o RESP, né? O recurso especial que vai ser julgado pelo STJ. Então, a maioria dos julgados de direito civil estão lá no site do STJ, tá bom? O que é que nós vamos dar aqui? O que é que nós vamos fazer aqui nesse curso? Nós vamos focar mais na questão da literalidade da lei. Vamos focar mais na letra seca da lei, tá bom? Quem estuda para carreiras jurídicas, assim como vários colegas, vários amigos, tem que estudar a literalidade da lei. Eu sei que é muito chato, é muito difícil, eu já passei por isso, mas também tem que ter o compromisso de, assim como estudar a lei, também estudar a jurisprudência, preferencialmente por semana. Sempre veja lá no site do STJ o que é que está sendo decidido em direito civil. Né? O site do STJ tem a legislação destacada de direito civil. E você pode ir lá, por exemplo, clicar no artigo 1º, aí tem lá todos os informativos relacionados com determinado artigo, com o respectivo artigo de lei, tá bom? Então vai lá no site do STJ, estuda a jurisprudência, que para quem faz carreiras jurídicas não vai adiantar fazer a prova só com letra seca, tá bom? Você vai ter aí 80% da prova, de 70% a 80% da prova letra seca e de 30%
de 20% a 30% de jurisprudência. Então é importantíssimo ver a jurisprudência também. E em direito civil, né? Em direito civil também a gente vai ter um pouquinho de doutrina, tá? De doutrina também, tá? De doutrina, tá bom? Esse curso, basicamente, nós vamos estudar a letra seca de lei, vamos estudar a doutrina e também vamos estudar um pouquinho de jurisprudência. Mas o foco maior aqui é letra seca. Nós vamos ler cada artigo, comentar cada artigo e, eventualmente, eu vou dando uma pincelada aí na jurisprudência e na doutrina, tá bom? Gente, nós vamos começar hoje. Antes eu queria me apresentar, já que é o primeiro vídeo aqui do canal. Meu nome é Matheus. Eu sou graduado em Direito. Sou especialista em Direito Civil. Minha especialização é em Direito Civil. E fiz mestrado em Direito na Universidade de Tiradentes. Né? Meu foco da minha pesquisa não foi Direito Civil, né, mas foi outra matéria que eu gosto bastante, que é Direitos Humanos, né, sobre a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Sou professor universitário, né, também sou professor do Sistema de Questões de Estratégia com cursos. Então, se vocês quiserem, eu indico bastante o Sistema de Questões de Estratégia, tá, gente? É muito bom, é um sistema de questões que todo dia a gente está comentando questões, né? Eu comento, em média, 10 questões por dia, tá? Lá no Estratégia. Então, eu indico muito a utilização do sistema de questões. Vocês vão ter aqui a aula, artigo por artigo, mas também tem que contar com um bom sistema de questões para estudar para concurso, e eu indico o sistema do Estratégia, tá bom? Vocês vão ter lá algumas questões comentadas, inclusive, por mim, tá? Bem, gente, vamos começar aqui com a primeira parte do Código Civil, né? Esse curso ele vai ficar disponível no YouTube por tempo indeterminado. Então fiquem tranquilos. Se não der para assistir em determinado dia, em determinado horário, vai ficar o vídeo disponível para vocês. Fiquem tranquilos em relação a isso. E o objetivo aqui é gravar um curso todo sobre o Código Civil, tá? Bem, gente, a parte geral do Código Civil é o beabá para você entender o que é direito civil, tá bom? O direito civil, ele é um ramo, claro, do direito, né? E é mais voltado, possui normas, né, em sua maior parte, de direito privado, tá bom? É claro que a gente vai estudar aqui com a constitucionalização do direito, né? É até uma pergunta boa de prova. O que é constitucionalização do direito? A constitucionalização do direito nada mais é do que reflexos dos valores previstos na Constituição no Código Civil. Tá? Então, quando eu falo em boa-fé, em função social do contrato, em função social da propriedade, eu estou falando de quê? De constitucionalização. Porque esses princípios, eles estão implícitos ou expressos na Constituição de 1988. Então, apesar do Código Civil ser um código, ser uma lei, né, ser vamos dizer assim, pertencer a um ramo do direito mais voltado ao direito privado, você não pode dizer que não existem normas de ordem pública aqui no Código Civil. Existem sim normas de ordem pública. Existem aqui alguns valores do direito público, tá? Mas, claro, prepondera aqui o direito privado, a autonomia privada, né, autonomia da vontade, né? Então, você vai ter tanto a ideia de função social dos contratos, da propriedade, boa-fé, valores constitucionais, mais autonomia privada. Eu não posso me valer da minha autonomia privada para ferir a Constituição. É o que a doutrina chama de teoria, olha aqui, é bem interessante isso daqui, tá, gente? Teoria horizontal, né? Ou teoria da eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Né? A gente pode até anotar aqui, vamos anotar aqui, vamos ver se dá. Teoria da eficácia horizontal dos direitos fundamentais, tá bom? Essa é a teoria da eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Ou seja, os direitos fundamentais, eles não incidem somente na relação entre Estado e cidadão. Eles incidem também nas relações privadas entre cidadão
esse cidadão. Eu posso alienar uma propriedade? Posso. Por quê? Porque a autonomia da vontade me permite fazer isso. Mas, ao mesmo tempo que eu tenho autonomia da vontade, eu tenho que respeitar os direitos fundamentais. Então, a teoria da eficácia horizontal dos direitos fundamentais significa dizer o seguinte: os direitos fundamentais, eles precisam ser respeitados nas relações de direito privado, tá bom? Essa teoria daqui caiu na prova subjetiva para promotor de justiça do Ministério Público do Amapá, tá? Que foi organizado pela Sebrasp. Segunda fase foi uma prova em que pedia o conceito dessa teoria daqui, tá bom? Gente, nós vamos começar com um livro. Deixa eu só despoluir aqui a nossa imagem, né, da nossa... Só aqui despoluir um pouquinho, apagar aqui essas... Nós vamos começar com um livro das pessoas. Existem dois tipos de pessoas. Na realidade, existem três tipos de, vamos dizer assim, de elementos assim que vai incidir o direito civil, né? O direito civil, basicamente, ele vai estudar as pessoas, tá? Ele vai estudar, aqui no caso, pessoa física, a pessoa física, tá? E também a pessoa jurídica. Só um cuidadinho aqui, a pessoa física eu coloquei mais para fins de fixação da matéria, mas aqui a gente chama de pessoa natural. Então, o que é a pessoa natural? A pessoa natural nada mais é do que a pessoa física, tá? E também, aqui no direito civil, nós estudamos vamos dizer assim, algumas universalidades, né, que não possuem personalidade jurídica, né, entes despersonalizados. Entes despersonalizados. Professor, o que diferencia uma pessoa de um ente despersonalizado? Simples. A pessoa, ela possui personalidade jurídica. O ente despersonalizado, ele não possui personalidade jurídica, tá? Me diga um exemplo, professor, de ente despersonalizado. O condomínio, a massa falida, né? O espólio. Então, os entes despersonalizados, eles não possuem personalidade jurídica. Isso não significa dizer que eles não são objetos de estudo do direito civil. Tá? É tanto que eu coloquei aqui. O direito civil, ele vai incidir sobre pessoas, né? E aqui, nas pessoas, a gente tem as relações de obrigação, de contratos, de coisas, né? De direitos reais, né? E também vai incidir sobre entes despersonalizados, tá? O órgão público, por exemplo, né, aqui na disciplina de direito administrativo, é um ente despersonalizado, tá bom? Vamos lá, gente. Quando a gente estuda pessoa, a gente tem que entender o seguinte: existem dois aspectos importantes para se estudar a pessoa. A pessoa, ela tem dois aspectos fundamentais que precisam ser estudados. Eu diria que não aspecto assim, mas dois direitos importantes, dois direitos fundamentais que as pessoas possuem. As pessoas possuem direitos existenciais, vamos colocar aqui, DE, direitos existenciais, e as pessoas também possuem direitos patrimoniais, tá? Patrimoniais, tá bom? Os direitos patrimoniais, eles surgem, eles se adquirem com o nascimento com vida. Se a pessoa nasceu com vida, ela vai ter os direitos patrimoniais, tá bom? Mas em relação aos direitos existenciais, e aqui é o grande pulo do gato, né, a lei ela vai conferir ao indivíduo desde o momento da concepção. Desde o momento em que ele foi concebido, ele vai ter o direito existencial. Por exemplo, professor, o nascituro, né, que é esse sujeito aqui que a gente vai ver aqui, ó, né? O nascituro, vamos lá, o nascituro, né? Ele vai possuir direitos existenciais desde o momento da concepção. Veja o que diz o Código Civil aqui no artigo 1º.
Veja, a personalidade civil da pessoa começa com o nascimento com vida, mas a lei põe a salvo desde a concepção, isso é muito importante, os direitos do nascituro. Mas, professor, que direitos são esses? São todos e quaisquer direitos? Não. São os direitos existenciais, ligados à dignidade humana. Por exemplo, a gente pode colocar aqui o direito, o direito à vida, o direito ao nome. Vocês lembram daquele caso famoso que teve com aquela cantora, meu Deus, esqueci agora o nome dela, lá no programa CQC, um programa de humor, enfim, houve uma piada ali de muito mau gosto do humorista, né? E eu aqui não quero entrar no mérito se o humor tem ou não limites, tá? Mas houve uma piada de mau gosto e logo após houve o ajuizamento de uma demanda, né? No qual se tutelava o direito à honra do nascituro. Muita gente pensou que fosse a honra só da mãe, não, foi a honra do nascituro também ali. Por quê? Porque o nascituro possui, desde a concepção, os direitos existenciais da personalidade humana, tá bom? Então, o nascituro tem direito à vida, tem direito ao nome, tem direito à honra, tá bom? Tem direito a alimentos. Cuidado com esse aspecto aqui dos alimentos, tá? Existem doutrinas, né, que acho que se o professor Pablo Stose, né, ele cita em determinada parte do seu livro que os alimentos seriam espécies de direitos patrimoniais, e de fato porque é uma prestação pecuniária, né? Pode ser uma prestação pecuniária ou uma prestação material mesmo, de entregar determinada coisa, né? De entregar determinado... É uma prestação in natura, vamos dizer assim, né? Mas só que os alimentos aqui, no meu entender, eles estão mais para o aspecto existencial do que para o aspecto patrimonial. Né? Porque os alimentos, é tanto que o direito aos alimentos é irrenunciável. É irrenunciável. Né? Você pode abrir mão do direito de propriedade, agora do direito de alimento não. Né? Esse direito é irrenunciável. Né? Isso, cuidado, o direito é irrenunciável. Tá? Mas os valores decorrentes, o cumprimento desses alimentos, aí sim você pode renunciar. As prestações, sim, você pode renunciar. Tá bom? Agora, o direito em si, não. Tá? Não confundir. Tá bom? Então, os alimentos aqui, no meu entender, né, eles são direitos existenciais, em que pese, né, terem aspectos patrimoniais, tá bom? Um livro que eu indico muito para vocês, para quem está aí fazendo cursos de carreiras jurídicas, né, e também para quem quer aprender mais um pouco de direito civil, é o livro do professor Pablo Stose, tá? Um livro muito bom, para mim um dos mais didáticos que tem na área de direito civil, tá bom? O Tartucci também é um bom livro de direito civil, tá bom? Então, gente, o nascituro, ele possui direitos existenciais desde quando? É desde o nascimento com vida? É desde os primeiros 3 meses de gravidez? Não. É desde a concepção. Desde o momento da concepção, o direito confere ao nascituro os chamados direitos existenciais, que são aqueles direitos da personalidade humana. Tá? Vida, nome, honra, alimentos, tá? E outros mais. Tá? Professor, e os direitos patrimoniais? Os direitos patrimoniais, a gente vai aplicar a regra aqui do começo. A personalidade civil da pessoa jurídica começa do nascimento com vida. Então, quando é que o nascituro ele vai adquirir os direitos patrimoniais? Ele vai adquirir a partir do nascimento com vida. Imagine que um avô aqui, um avô, ele quer fazer uma doação a seu netinho que está na barriga da sua filha. Está perto de nascer. Ele vai fazer uma doação da sua fazenda para o seu neto. Tá? Se o neto dele nascer com vida, ele vai
ser proprietário, ele vai adquirir o direito de propriedade daquela fazenda. Por quê? Porque os direitos patrimoniais do nascituro, eles estão sob condição suspensiva. Eles só vão ser adquiridos a partir do nascimento com vida. Tá? Já os direitos existenciais, não, desde a concepção, mas aqui só com o nascimento com vida. Mas se o nascituro morre antes, simples, o direito resta não adquirido. Por quê? Porque é um direito que está sob uma condição suspensiva, tá bom? Direitos patrimoniais dependem do nascimento com vida. Direitos existenciais são conferidos desde a concepção, tá bom? Gente, é, vamos agora para o tema capacidade. A regra é a capacidade plena. É tanto que o Código Civil, no artigo 1º, fala: toda pessoa é capaz. Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Tá bom? Mas, claro, existem pessoas que, por determinadas hipóteses, a lei decide, né, conferir um certo tipo de proteção ao patrimônio. Tá? O fundamento da incapacidade, o fundamento dele é protetivo. Muita gente pensa que é restritivo. Não, mas é protetivo. A finalidade é proteger. Né? Há quem tem uma obra do professor Luiz Edson Fachin, ministro Luiz Edson Fachin, né? Que chama Teoria do Patrimônio. Teoria do Patrimônio Mínimo. Recomendo a leitura para quem está para quem for fazer concurso na área de carreiras jurídicas, tá? Teoria do patrimônio mínimo, né? E as incapacidades, por exemplo, a incapacidade aqui prevista no artigo... A incapacidade aqui, vamos... Prevista no artigo 4º, inciso 4, vocês vão ver que são relativamente incapazes os pródigos. Por quê? A lei não quer aqui restringir nenhum direito. O que a lei quer aqui, na verdade, é proteger esse patrimônio mínimo dessa pessoa que é pródiga. Né? É proteger, é dar a ela dignidade. Então, o fundamento da incapacidade é proteção. É proteção para conferir, né, ao incapaz dignidade. Tá bom? A primeira coisa que a gente tem que notar aqui é o seguinte: existem dois tipos de incapacidade no direito civil. Tá? Existem dois tipos de incapacidade no direito civil. A gente pode falar aqui, deixa eu só pegar aqui um quadro branco. A gente pode falar em incapacidade absoluta, né? E podemos falar também em incapacidade relativa. A incapacidade absoluta aqui, eu vou necessitar obrigatoriamente, né, de um assistente. Um assistente. Na incapacidade absoluta, eu tenho um incapaz e eu vou ter, junto a esse incapaz, o assistente. Tá bom? Na incapacidade relativa, a gente tem o representante. Representante. Tá bom? Então, a incapacidade absoluta, gravem isso, porque isso é muito cobrado de prova. Hoje em dia está mais fácil. Na minha época de estudante, né, havia outros incisos de capacidade absoluta, mas só existe um inciso, uma hipótese de capacidade absoluta, que são os menores de 16 anos. Ok? Menores de 16 anos. Pronto. Já a incapacidade relativa, se vocês estiverem na dúvida, uma questão cobrar incapacidade absoluta ou incapacidade relativa, gravem a incapacidade absoluta, que são os menores de 16 anos. Né? Os menores impúberes, vamos dizer assim. Né? Os menores de 16 anos. Os menores de 16 anos são absolutamente incapazes. Tá bom? Absolutamente.
incapazes, tá? Já a incapacidade relativa, a gente vai ter algumas hipóteses aqui que eu quero falar com vocês. Pronto? Os maiores de 16 e menores de 18 anos serão relativamente incapazes. Né? Aquela pessoa que tem entre 16... Lembra dos... que no direito eleitoral, com 16 anos, a gente já pode votar? E por que isso? Porque aqui, a gente, aqui com 16 anos, não é mais absolutamente incapaz, e sim relativamente incapaz. Então, os menores de 16 e maiores de 18 anos, aqui, eles é o primeiro caso de incapacidade absoluta, de incapacidade relativa aqui do Código Civil, tá? Qual é o outro caso aqui? Os ébrios habituais e viciados em tóxicos. Ébrios, para quem não sabe, a significado da palavra, é bêbado, tá? Aquelas pessoas que têm, né, a patologia, né? Existem, a gente costuma muito tirar, aqui no Nordeste a gente chama tirar onda, né? Em razão da situação da bebida. Mas hoje, de acordo com os estudos científicos, a bebida é uma doença psiquiátrica que precisa ser tratada, né? E diminui a capacidade do indivíduo. É tanto que é considerado aqui uma hipótese de incapacidade relativa, né? Os ébrios habituais, ou seja, os bêbados, né? Aquelas pessoas que têm dificuldade aí com essa parte da bebida, que possui essa doença, né? E os viciados em tóxicos. Tóxicos é droga, tá, gente? Tóxico é droga. Aqui colocou a palavra ébrio e tóxico. Por quê? Porque lembra o seguinte, o código é de 2002, mas ele vem desde a década de 70, esse código. Esse código estava escrito desde a década de 70, veja. Desde a década de 70. E só teve aprovação dele em 2002. Tá? Inciso 3. Aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade. Um dia desse eu estava ouvindo de um colega, né? Que ele tinha uma amiga e essa amiga teve um acidente, né? Muito bem de vida, muito bem financeiramente, profissionalmente, né? Tinha uma vida muito feliz, mas teve um acidente, né? E tá em coma há 2 anos, sem poder falar, sem poder andar, sempre, claro, né? Sem poder andar é o mínimo, né? Mas aqui essa pessoa, percebe, ela não tem mais, ela praticamente ela não exprime mais a vontade dela. Enquanto ela estiver nesse estado comatoso, né, ela vai estar não absolutamente incapaz, tá, gente? Aqui ela vai ser relativamente incapaz, tá? A causa ela pode ser transitória, pode ser um estado vegetativo transitório, ou pode ser também permanente, tá bom? Pode ser uma causa permanente, né? E, por fim, claro, os pródigos, tá bom? Os pródigos. Professor, o que seria aqui essa causa permanente aqui? Um exemplo, por exemplo, a esclerose lateral miotrófica, né? A ELA, né? Em determinado estágio da doença, né? A pessoa fica com dificuldade de falar, né? Aquilo dali é uma causa permanente, infelizmente, né? Hoje a gente ainda não tem ainda a cura da doença, né? Então essas pessoas, né? Elas podem ser submetidas a uma curatela, entendeu? Por quê? Porque tem a incapacidade relativa, tá bom? Gente, o fato de ser incapaz relativamente não significa dizer que a pessoa não tem direito, tá? Lembre-se, o fundamento da incapacidade é a proteção dos direitos fundamentais, a proteção dos direitos humanos da pessoa incapaz. Esse é o fundamento da incapacidade, tá? Os pródigos, que pródigo, né, não é aquela pessoa que gasta demais, não é aquela pessoa que está no SPC.
Até porque, se tivesse, se todo mundo que tivesse no SPC fosse pródigo, eu acho que faltaria representantes para tanta gente. Pródigo é aquele que gasta compulsivamente. Não é aquela pessoa que está apertada, que está no cheque especial, não. É aquela pessoa que gasta compulsivamente. Assim como os ébrios aqui, o pródigo, ele tem uma doença, ele tem uma compulsão por gastar. Entendeu? Então aqui o fenômeno do pródigo, ele se aproxima muito com os casos aqui dos ébrios, dos viciados em tóxico. É uma incapacidade baseada numa doença psiquiátrica. Né? Pessoas que são viciados em jogos, pessoas que gastam o patrimônio todo no bingo, no jogo, em jogo de azar. Então, essas pessoas, né, o fundamento da incapacidade delas está nessa compulsão, nessa doença. Não confunda pródigo com aquele que está devendo, porque isso quase 70% da população brasileira tá? Então, não confundir. Pródigo é uma coisa, né? Pessoas inadimplentes são outras, tá? E, gente, um tema que cai muito em prova, tá? A capacidade dos indígenas, entendeu? Ela não está regulada no Código Civil. Ou seja, não se aplica aqui essas normas, tá? Ela vai ser regulada em legislação especial. Já vi várias questões cobrando isso, tá? Vai ser regulada por legislação complementar. Errado. Está dizendo aqui legislação especial, tá? Especial, legislação especial, tá bom? Por lei ordinária. Não é por lei complementar, tá? É, nós vamos fazer uma pequena pausa aqui e vamos voltar no próximo vídeo, continuando o tema personalidade e capacidade. Né? Pretendo ainda encerrar nesse segundo bloco esse tema, né? E desejo aí a vocês bons estudos e que acompanhem o curso do começo até o final para vocês gabaritarem direito civil, ok? Muito obrigado e até mais.